Eu sou Dora Chacupanga Etaumbo Nongando Mauai. É um nome extenso, nome muito africano. Mauai de Moçambique e Oxóssi de Angola. Então, tenho 58 anos, propriamente 59. Nasci em Angola, cidade do Huambo, Bela Vista. Em Angola, os meus ensinos primários comecei a estudar muito pequenina, era muito, na altura, considerada com alguma inteligência, acima da média. Com 5 anos já sabia ler e escrever. Quando chegamos a São Nicolau, já com 6 anos, tive que esperar para entrar numa classe mais avançada, porque já sabia escrever e ler. Então, em São Nicolau, fiz aí até a 4ª classe, até a 3ª classe. Viemos em 72, regressamos para o Huambo. No Huambo, fiz o exame da 3ª classe. Num universo de 20 alunos, fui a única que passei. Então, foi notícia no jornal, na rádio. Isto estamos a falar em 1972. Então, continuei meus estudos no Liceu Luís de Camões, no Huambo. Depois veio a Revolução. Quando estava a fazer o ensino secundário, agora não consigo me situar bem, éramos obrigados a dar aulas, que era a situação de colaboração. Então eu já estava no pré-universitário. Fui dar aulas na Dangeré, uma cadeira de Ciências da Natureza, e isto ainda estava a completar os meus 18 anos. E logo que completei os 18 anos, achei por bem sair de Angola para procurar outros horizontes. Eu já era muito avançada para a idade e o meu pai sempre me incutiu que primeiro estudar e o casamento sempre em terceiro lugar. Então, tive a necessidade de procurar novos horizontes e vir para Portugal. Estando em Portugal, terminei o ensino complementar na altura, que era o liceu, e ingressei na universidade em 1984. Fui para Coimbra, onde fiz ciências farmacêuticas. Também, com a vida que já tivemos, como a experiência que os pais sempre nos incutiram, toda a responsabilidade, todos os objetivos que devíamos atingir, consegui vencer com muitas dificuldades em Coimbra, consegui vencer e terminei lá o ensino superior e vim para Lisboa para cuidar dos meus irmãos mais novos e nessa altura então ingressar na vida profissional. Olá, boa tarde pessoal. Sou a Reginalda Paula de Oliveira Pedro, tenho 37 anos de idade, sou angolana, vivo em Portugal no momento. Sou chefe há 16 anos, sou chefe de cozinha executiva, nasci em 83, então fui para a primária. Foi difícil, foi interessante, porque não é nada daquilo que é hoje. As escolas não estavam preparadas, as escolas públicas, porque eu sempre estudei em escolas públicas. A minha primeira eu tinha sempre que levar a minha latinha de leite para se poder sentar, ou acordar muito mais cedo para ir para a escola para tentar ocupar uma carteira, que era extremamente difícil, mas fora disso aprendi o básico, não é? Como dizia a minha avó, que a escola era a nossa segunda casa, onde é que tu aprendes fundações que te vão seguir na vida. A minha escola foi um bocadinho interessante. Pronto, eu vivia no Martes, na Rua 18, e a primeira escola que eu frequentei foi o Bom Saber. Atenção, Bom Saber, tinha um nome extremamente interessante, que estava na mesma rua. Então era muito engraçado que a minha avó nos via sempre a ir para a escola. Por acaso ela gritava, aquilo era como se fosse um alarme. Tínhamos sempre que levar as nossas latas, porque as escolas não estavam equipadas com equipamento suficiente pelo número de alunos
que tínhamos na sala. Ou ias cedo para a escola, ocupavas a carteira, tinhas que levar um banquinho ou lata. Pronto, eu levava lata porque naquele momento, naquele tempo, era o que os meus avós e os meus pais conseguiam dar-nos. Pronto, para nós irmos para a escola e tentar ter o básico, aprender a ler e escrever. Tinha uma professora extremamente má, professora Bela, não me esqueço dela. Batia-nos, que era uma coisa séria. Nos ensinava muito pouco, estava sempre a gritar. Então não tenho assim muita boa experiência das escolas em Angola. Eram terríveis, sem água, sem condições, mas aprendi muita coisa que hoje tento passar para os meus filhos, que eu acho que é a base, que é o fundamento e a raiz de onde é que você saiu, e valorizar, tentar dar o melhor aos meus filhos, porque as escolas públicas em Angola não é assim tão fácil e muitas das vezes muitos pais não têm uma outra possibilidade a não ser mesmo colocar as crianças nessas escolas. A nossa infância, a minha infância propriamente dita, foi sempre muito educativa, tanto na área religiosa, porque meu pai foi pastor, então sempre nos incutiram o dever, o estudar, o aprender, o saber tudo e mais alguma coisa. Desde a língua nacional, falar bem, escrever bem, na igreja, em todo caso. Tanto que isto ajudou-me muito para dar aulas. Eu na altura tinha os meus 18 anos e dava aulas ao ensino secundário, na escola de Angeré. Então, toda uma base que tive, e tanto no liceu como em São Nicolau, na escola primária, nós tínhamos muitas bases, boas bases. Ok, eu enquanto estudante em África, era-nos exigido muito. Para além da reguada, quem não soubesse a tabuada, de chegar ali, decorar a tabuada de 1 até 9, se não soubéssemos, nós nem tentávamos entrar na aula. Tínhamos que inventar qualquer coisa. Então, era-nos exigido o máximo, saber, aprender e executar. Então, isso ajudou muito quando fui dar aulas, porque já tinha alguma bagagem, e nós aprendemos bastante, tanto em casa, na escola, na igreja, na rua, porque enquanto brincávamos nós também aprendíamos. Então, com os amigos, cada um dizia amanhã quem vai ter prova amanhã, qual é a matéria. Então, brincávamos e ao mesmo tempo fazíamos contas de somar e subtrair, fazíamos várias coisas. E eu era boa em matemática. Mesmo na rua nós fazíamos contas, nós exercitávamos, nós nos ajudávamos uns aos outros. E quando chegássemos no dia seguinte na aula ou na prova, íamos mesmo com o dever de saber. Era-nos exigido. E em casa não podíamos brincar, tínhamos a hora de sentar para estudar, porque também não tínhamos outras diversões. Era saltar a corda na rua, mas ter que ir a casa, lavar a louça e pegar nos livros. Tínhamos aquela hora, nem que fosse com o candeeiro, nós tínhamos que estudar. Então, quando fui dar aulas, já nessa altura, em 1979, eu era muito nova, e nas turmas em que eu dava aulas, eram alunas, quer dizer, quase da minha idade. E eram famílias, primas. Então, já ali, começamos a ter alguma dificuldade em ensinar. Por quê? Porque havia muitas necessidades. E já aí, nessa altura, facilitávamos um bocadinho. Eu tenho primas que os colegas pediam, as primas pediam, olha, fala com o professor de matemática, o professor de história para me dar nota. E fazíamos isso, porque não tínhamos como. A prima liga para casa a pedir esse favor. Às vezes nós tínhamos as dificuldades de ir à fila para ir comprar o arroz ou açúcar. Então, aparece um estudante e diz assim, doutora, eu amanhã posso ir à bicha para marcar o lugar, ou posso ir comprar qualquer coisa. Então, nesse favor, o que é que nós fazíamos? Também facilitávamos um bocadinho as notas. Isso já estamos a falar em 1979, 80.
Então, já a partir daí, não conseguíamos exigir mais do que aquilo que se pode exigir daquela juventude, daquela gente. Além de serem pessoas já de uma certa idade, da minha idade na altura, 18 anos, 19 anos, então fazíamos essa troca de favores. Uma das primeiras coisas é o poder de comunicação e outra é o trabalhar em equipa, porque embora que nós não tínhamos aquelas condições todas, os professores sempre nos ensinaram a tentar trabalhar em equipa para que cada um não se sentisse fora, porque realmente vínhamos todos da mesma área e éramos como uma grande família. Então eram esses valores: educar, respeitar, se alguém precisa de ajuda tem sempre que estar ali a ajudar, e pronto, são valores que hoje eu acredito que é muito importante. Pronto, na Namíbia, os meus pais mudaram-se para a Namíbia, mas os meus pais insistiram que escola pública para nós ainda seria a coisa ideal, embora que a nossa condição de vida já era muito diferente. Mas o facto das escolas públicas na Namíbia serem muito melhores, não gostei muito, porque embora que em Angola não tínhamos condições, na Namíbia já era diferente. Tu tinhas condições, mas já não tinhas os valores que nós tínhamos em Angola. Aquilo era muito trabalho individual, eu aprendi a ser violenta, proteger-me muito mais na Namíbia do que em Angola, porque aquilo já era um outro mundo, era um mundo um bocadinho mais avançado, era muito gangue, muito bullying, muita falta de respeito. Então, mas pronto, foi interessante, aprendi muito. Aliás, uma das coisas que eu aprendi foi falando inglês e falando africano. Isso aprendi na escola porque era uma das inglês como primeira língua e segundo africano como a segunda língua, e sem essas duas línguas poderias ter resultados fantásticos, mas não conseguias passar. Na África do Sul, na África do Sul fiz a faculdade, não é? Depois de ter terminado na Namíbia, fui para a África do Sul fazer a faculdade, já que não conseguia seguir aquilo que eu realmente quis seguir, que era a engenharia mecânica, porque a minha mãe pensava que pronto, ser mecânica, tu vinhas com óleo sempre a cheirar óleo de carro toda sujinha e pronto, aquilo não era ladies-like. Segui então o ramo de culinária porque de alguma forma eu queria sair da Namíbia e como meus pais compraram uma fazenda, apaixonei-me com a vida de agricultor, então tudo aquilo que nós produzíamos eu pegava nos livros da minha mãe e fazia. Então os meus pais acharam que tinha ali uma luz enorme, uma luz que eu não via, mas pronto, os pais sempre veem aquilo que os filhos não querem ver. E foi nesse momento onde que os meus pais decidiram que estavam um bocadinho cansados de me ver lá em casa, só a trabalhar com os bois e os cabritos e os porquinhos, que pronto, marcaram um curso que era de 2 semanas em Cape Town, que era de culinária. Então fui mais através deles, mas ali aprendi a descobrir que eu tinha uma paixão pela cozinha. Então para mim foi extremamente interessante, amei, embora que durante os anos na faculdade tive alguns problemas de saúde, mas nunca parei de estudar e fui uma das melhores alunas na faculdade. Nesta altura já era muito complicado. E parece que isso continua, ou hoje em dia é pior, dadas as circunstâncias atuais, a falta de condições de todos os níveis. As pessoas não têm condições para estudar, não têm energia, não têm internet, e hoje em dia é tudo obrigatório, é obrigatório ter internet, ter outro tipo de material. Pesquisa, hoje em dia é exigido a pesquisa. Como é que em África a internet, se pões 1000 ou 2000 kwanzas, estamos a falar em kwanzas, não é? Mas isso de África é geral. Em 2 minutos, em 1 hora, o saldo desaparece.
Como é que uma pessoa pode ir pesquisar na Google, em qualquer outro canal, para tentar ir buscar mais material? Não consegue. Onde é que há bibliotecas? Poucas. Como é que um estudante vai ter matéria para poder estudar? Como? Livros. Não se fala. Então, as condições hoje em dia estão muito mais dificultadas porque não há condições. E as pessoas no seu dia a dia estão a correr para o pão. Trânsito, impensável. Chegam ao fim do dia, levantam-se às 4, 5 da manhã, chegam ao fim do dia estourados. Onde é que tem tempo de pegar num caderno ou num livro para revisar a matéria, para estudar, para preparar para qualquer situação? Não há. Então chegam na turma, na sala, há que negociar. A catequese era feita, nós tínhamos que saber, decorávamos aquilo tudo. Ler a Bíblia, mandavam ler o versículo tal e conseguíamos ir lá e ler. Hoje em dia, pessoas dos 14 anos, não sei se conseguem abrir a Bíblia e ler. Ou um outro livro qualquer. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós deveríamos passar nas escolas africanas é nós aprendermos a nossa raiz, respeitamos a nossa tradição e as nossas línguas nacionais, porque embora que nós falamos português, mas o português não é nosso. Eu acho que isso é uma grande falha. Já na África do Sul tu encontras que é agora uma obrigação colocar línguas africanas, língua que é mesmo de roots das tribos que lá existem. Eu acho que isso poderia fazer uma grande diferença nas escolas africanas, porque nós vamos ensinar as crianças where we came from, qual é as nossas raízes, e de alguma forma em termos de mostrar mais a natureza, falar mais sobre como é que nós viemos parar aqui.